10:06, outro assunto que também sempre mexe aqui no nosso noticiário, segurança nas escolas, pauta que a gente vem falando com destaque sobretudo desde a semana passada, né? Após os ataques que aconteceram em unidades aí Brasil afora. Em São Paulo, depois daquele caso lá de Blumenau, e na esteira aí desses acontecimentos, ameaças, não é? Que aconteceram, sobretudo aí nas redes sociais, contra a unidade de ensino, aí Brasil afora, incluindo Minas Gerais. É um tema que é complexo, que ontem, inclusive, motivou reunião do presidente Lula com governadores, a cúpula do Poder Judiciário, também do Congresso Nacional. A gente conversa aqui agora, ao vivo pelo Skype, com a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, a Carolina Ricardo, um dos atores que também, obviamente, é sempre convidado a se posicionar, pensando nessa temática de segurança nas escolas. A gente conversa com a Carolina, com imagens. Se você está lá no Skype da Band Minas, você já está vendo, convido você a nos acompanhar por lá. Tudo bem, Carolina? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, apesar de ser um tema difícil, é importante a gente conversar sobre ele. É isso, jogar luz, né, em cima desse debate. Carolina, eu queria começar pelo mais factual, como a gente diz no jornalismo, essa reunião de ontem do presidente Lula com governadores, foram colocadas ali algumas medidas que já aconteceram, né, sobretudo pensando na retirada de conteúdo de ódio nas redes sociais. Governadores expuseram o que estão fazendo também aí Brasil afora. Se a gente for pensar num balanço, no saldo dessa reunião, o que lhe pareceu do que foi dito lá na reunião, pensando nesse assunto assim tão sério? Eu acho que para fazer esse balanço é preciso dar um passo atrás e olhar antes do conteúdo em si, da mobilização que foi possível acontecer em torno desse tema, né? Então, ter os 26 governadores, ter presente alguns prefeitos, com o governo federal, com diferentes ministros, né? Isso diz muito de como esse é um tema que mobiliza a sociedade, mobiliza o poder público e precisa mesmo mobilizar, porque ninguém sozinho vai dar conta. Então, acho que o item desse balanço é que é muito positivo a gente ver essa congregação de esforços, reunindo inclusive governos de diferentes partidos, eventualmente que se opõem em muitas agendas, mas procurando achar um ponto comum para tentar atacar e lidar com esse problema tão grave. Em segundo lugar, me parece muito relevante o compromisso de repasse financeiro, né, um valor alto aí, enfim, assim, repassado pelo governo federal, o compromisso do governo federal, justamente para viabilizar uma política mais integrada entre estados e municípios, né, então é um compromisso bastante importante. E por fim, quando a gente analisa o que foi de fato discutido e para que temas ou para quais ações o recurso vai ser direcionado, diferente de logo no começo, né, em que vieram propostas muito mais voltadas quase que exclusivamente para a segurança, para policiamento nas escolas, que é sim importante, mas não é suficiente. Dessa vez eu entendo que houve uma ampliação do olhar, né, então ainda que tenha recurso, por exemplo, para fortalecer as rondas escolares, né, o que foi anunciado num primeiro momento pelo próprio ministro Flávio Dino, agora tem um olhar mais ampliado para pensar em incentivar a criação de núcleos psicossociais na escola, para trabalhar a formação de professores, além, claro, dessa discussão que você traz do papel e da responsabilidade das redes sociais. Então, claro, a gente ainda precisa ver isso acontecendo, mas essa mobilização por si só e essa discussão mais ampla, combinando as diferentes estratégias para lidar com o problema, me pareceu bastante positivo. Carolina, quem fala é Murilo. Eu queria abordar com você o seguinte, eu acho que é consenso que a gente tem um problema com várias frentes, né? Um deles é a questão da violência em si, da segurança, né? Da questão de segurança pública. Outra, essa questão aí que você falou, do atendimento psicológico, mesmo do entendimento desse adoecimento da sociedade, da própria juventude brasileira. E, por fim, essa guerra da informação. E aí, nessa redes sociais e tudo mais. Eu queria focar nesse último ponto, até porque a gente tem um público muito grande de pais e mães muito preocupados aqui que nos escutam nesse momento. Queria ter uma orientação sua para esses pais, como lidar com esse volume grande de informações que circulam em redes sociais, né? Sobre anúncio, calendário de ataques e uma série de outras coisas que os pais têm que lidar e acabam chegando diretamente a eles, e eles acabam entrando em pânico também. Como que os pais têm que lidar com esse volume de informações que chegam através dos filhos ou deles mesmos? Olha, é muito importante, claro, né? A gente
tá em jogo algo muito sério, né? Que é a saúde das escolas, dos nossos filhos, enfim. Mas acho que o primeiro ponto é respirar fundo. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas em idade escolar, e se chegar algum tipo de informação, seja por meio de uma mensagem no WhatsApp ou pelo seu próprio filho, acho que a primeira coisa é respirar, dar um passo atrás e entender melhor. Se a criança trouxer a informação, perguntar, mas quem te disse, como você soube, isso está escrito em algum lugar? Vamos olhar, né? Tentar descobrir de onde veio essa informação. Ah, foi um colega seu que falou? Quem é esse colega? Ele é da sua escola, né? Tentar investigar um pouco mais. E a mesma coisa nas redes sociais. Chegou uma mensagem, tentar identificar de onde veio, dar uma busca para ver se tem uma fonte. Se não tem fonte nenhuma, perguntar para quem te mandou, de onde veio, para fazer uma pequena apuração antes de já sair, 1, se desesperando, 2, mobilizando Deus e todo mundo. Feito esse movimento, se de fato há uma suspeita mais concreta, no caso da criança trazer, é muito importante comunicar a escola, dizer, olha, falar com a direção da escola, se for algo mais grave, eventualmente até já avisar a própria polícia, né, 190, falar com a polícia militar, pedir orientação. Tem um canal do governo federal que também foi criado e que recebeu muitos casos recentemente, né, e no caso de algo que venha pelas redes sociais, também, se é numa escola específica, encaminhar, consultar a escola, se não, encaminhar para as autoridades competentes. Mas sempre, eu sei que é difícil, mas respirar, dar um passo atrás e tentar mapear de onde veio a informação para saber. Aí encaminha para a escola, em alguns casos, e sempre, quando parecer algo bastante crível, para as autoridades, para a Polícia Militar ou para esse canal que foi criado pelo governo federal. O importante é não acreditar em tudo o que chega, porque eu acho que, além dos casos concretos que a gente tem visto, e eles existem, e houve até um efeito cascata, tem muito oportunista, tem muita gente criando que também explora isso, não para fazer algo de fato, mas para criar esse medo, criar esse pânico. Também é estratégia, né, de quem quer cometer algum tipo de violência, não necessariamente executá-la, mas criar esse pânico, criar esse medo. E se a gente dá muito espaço para isso, também, de alguma forma, a gente está fazendo justamente o que se quer. Né? Uma parte é concretamente realizar os ataques, que é terrível, mas outra parte é mobilizar e fazer com que a gente crie esse pânico. Então, as minhas orientações seriam essas. A gente está conversando com a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, muito bom dia para você. A Luciana falando agora. E quando a gente fala de projetos de incentivo à paz nas escolas, iniciativas de desenvolvimento psicológico e a infraestrutura, a gente fala de um cenário nacional, um Brasil enorme, e um estado de Minas Gerais que tem 853 municípios. Como fica a realidade daquelas cidades, né, aqueles rincões de Minas Gerais? Ou seja, todas essas medidas serão eficientes também para aquelas cidades que estão ali, mais isoladas, mas naqueles rincões? Olha, esse eu acho que é o desafio, enfim, né, de toda a política pública com esse nível de capilarização, né, seja a política de educação, seja a política de saúde, que tem UBSs também nos rincões mais distantes. Difícil dizer se vai ser eficiente ou não, né, eu acho que a gente precisa começar a implantar. É preciso ter alguns critérios, né? E aí eu não sei se o governo já pensou nisso, né? Por onde começar. Muito dificilmente uma política dessa envergadura vai chegar ao mesmo tempo em todos os lugares. Talvez a gente precise privilegiar alguns lugares em que já tenham vivido violência, em que denúncias mais concretas tenham sido interceptadas, até para a gente fazer o efeito escala ao contrário, né? A gente começar a mostrar para os outros lugares em que o problema não chegou, ou que estão tão distantes, que as medidas estão sendo tomadas, né? Então, é difícil, de fato, responder a sua pergunta, né, Luciana, assim, se vai ser eficiente. É preciso começar e começar de uma forma estratégica. Como eu acho que é muito complicado começar tudo ao mesmo tempo, há alguns critérios, né, de lugares em que já vivenciaram violência, que tem esse efeito também de disseminar que a solução está sendo implantada, locais em que há mais denúncias mais concretas, né, lugares em que, enfim, um lugar estratégico, pensando em Minas Gerais, algumas regiões do estado e ter algum piloto ali que possa ser usado como referência para outras regiões, talvez seja uma forma de lidar com esse desafio de chegar tão rapidamente em todos esses rincões aí, não só de Minas, mas desse nosso Brasilzão aí que é enorme, né? Carolina, para a gente terminar, após os ataques lá de Santa Catarina principalmente, que mataram 4 crianças, a gente viu o governo daquele estado e outros governos do Brasil afora pensando em iniciativas parecidas que passam geralmente pela
contratação, o deslocamento de um profissional armado, ou um policial reformado, ou um policial da ativa, um bombeiro reformado, mas enfim, um agente armado ali na porta da escola, outros pensando em detectores de metais, outros falando em aumentar muros. Essas soluções parecem quase que destinadas a prisões, né? Eu queria ouvi-la sobre isso, porque isso está muito na pauta dos governos dos estados, e eu te pergunto se o caminho passaria por isso também. Pois é, eu acho que a nossa sociedade, a gente tem um vício, né? Que assim, qualquer problema de violência, a gente responde com mais polícia, né? Como se fosse essa grande solução milagrosa para tudo que a gente enfrenta, né? Eu, de forma nenhuma, sou contrária, eu acho que o policiamento ele é fundamental, inclusive nas escolas, né? O Brasil tem em todos os estados a ronda escolar, que é feita pela Polícia Militar, as guardas municipais, nos municípios que tem guarda, também tem essa ronda, que já existem há muito tempo, que muitas vezes já tem policiais vocacionados, ela é direcionada para o horário de entrada e saída, muitas vezes o policial até conhece aquela comunidade escolar, ele pode trabalhar com ele alguma outra metodologia de entrar e estar um pouco mais na escola. Então, acho que a primeira coisa é não achar que a gente vai inventar roda e vai botar novos policiais e gente armada. Já existe uma ronda específica para isso que precisa ser melhorada e fortalecida. Dito isso, quando a gente analisa, por exemplo, a realidade dos Estados Unidos, que concentra muitos casos como esses e muitos piores, e que investiu muito em colocar policiamento armado, as análises, as evidências produzidas ali, os estudos mostram que não necessariamente as escolas que mais tiveram investimento em policiais armados foram as que menos tiveram massacres. Pelo contrário, não há uma correlação mais polícia armada, menos massacre na realidade americana. Então, acho que a gente precisa olhar para lá também e entender que se não funcionou lá, por que funcionaria aqui, né? De qualquer forma, e acho que tem um outro risco, essas medidas que vieram assim como uma grande solução e que continuam em pauta, né? Acho que o que mais tem, por exemplo, é parlamentar defendendo o projeto de lei dessa natureza. É que ela tapa um pouco o sol com a peneira. Como as pessoas estão com muito medo, é natural querer uma resposta milagrosa, uma bala de prata. E aí fica parecendo que o policial armado, a câmera de segurança e o detector de metal é essa bala de prata, quando ela não é. Ela não vai resolver o problema. Ela pode ampliar uma sensação de segurança, dificultar a entrada de alguém armado, mas a estrutura, o que gera a violência, ela não passa nem perto de resolver. Então, eu acho que no Brasil, o risco dessas medidas serem vendidas como a grande solução é tapar o sol com a peneira e não ajudar as pessoas a entenderem que há outras coisas que precisam ser feitas. Talvez tenham escolas que algum nível de segurança precisa ser feita, né? Escolas muito grandes, que talvez precise ter um detector de metal, mas assim, tomar cuidado para não ser essa a solução e não transformar as escolas em prisões, porque tudo o que a gente precisa para evitar que o problema cresça e floresça, é o que a gente já falou, é um trabalho com a formação dos professores, identificar e lidar melhor com os casos de bullying, ajudar as famílias, e escola e família, a fazer o monitoramento do uso das redes sociais, regular as redes sociais, criar núcleos de mediação de conflito nas escolas. Isso tudo, aliado a algumas medidas de segurança, isso sim é que vai, no médio prazo, diminuir esses casos e não simplesmente colocar policiais armados dentro da escola. 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, muito obrigado, viu, pela conversa, pela ótima conversa, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom dia.